A história começa em 1970, em uma tranquila área rural da Flórida. Tarde da noite, vemos uma garçonete dirigindo para casa depois do trabalho. Ela parece abalada e para o carro, em uma estrada deserta, desabando em lágrimas. Mas sua noite toma um rumo ainda mais sombrio. Uma van branca começa a segui-la. Momentos depois, um homem desce do veículo e a sequestra. Essa cena inicial, arrepiante, define o tom do filme, que é parcialmente inspirado em casos reais de sequestro na Flórida e em um predador em série de verdade. Então, a história avança para 1975, na pequena cidade de Brooksville, Flórida, onde conhecemos uma adolescente chamada Annie Williams. O filme agora gira em torno da vida dela e de sua família. Annie faz parte de uma família religiosa e educada, mas seus interesses são bem diferentes. Ela não se interessa por maquiagem ou por se arrumar. Em vez disso, ela adora cavalgar e prefere um estilo de vida simples. O pai dela é Richard, a mãe é Helen, e ela tem uma irmã mais velha, Margaret, que parece ser a filha perfeita e bem comportada, embora as coisas entre as duas irmãs sejam frequentemente tensas. Annie também tem um irmão mais novo chamado Daniel. O filme continua com Annie cavalgando seu cavalo, Rebel, pelo campo. Durante o passeio, ela de repente cai do cavalo e vê uma cobra por perto, o que a assusta. Mais tarde, quando ela volta para casa, sua mãe pede que ela se arrume porque estão esperando um convidado para o jantar. Naquela noite, o amigo de Richard visita a casa deles. Ele elogia Margaret, o que irrita um pouco Annie. Para chamar a atenção, Annie conta sobre seu acidente, como caiu do cavalo e quase foi picada por uma cobra. Mas seus pais não gostam disso. Eles querem que Annie se comporte mais como uma garota normal e não tenha hobbies tão masculinos. A história principal permanece em 1975, focando em Annie e sua família, mas o filme ocasionalmente volta ao passado, mostrando que o homem da van branca está ativo há anos. Voltamos para 1971, onde o mesmo predador ataca novamente, sequestrando outra garota. Ele continua cometendo seus crimes pelos 3 anos seguintes e, em 1975, ainda não foi capturado. Um dia, a família de Annie vai à igreja e no caminho de volta, eles param em um posto de gasolina onde a van branca aparece novamente. O homem dentro da van percebe Annie, marcando-a como seu próximo alvo. A van segue o carro deles até em casa, embora ninguém da família perceba. Naquela noite, Helen diz para Annie fazer suas orações antes de dormir. No dia seguinte, na escola, Annie e sua amiga Patty descobrem que um novo garoto entrou na turma. Annie, instantaneamente, o acha atraente. Patty a provoca para ir falar com ele, mas Annie é muito tímida. O nome do garoto é Rock. Ao longo dessas cenas, o filme mostra alguém observando Annie secretamente, um sinal de que o perseguidor já começou a segui-la, embora ela ainda não tenha consciência do perigo. Mais tarde naquela noite, enquanto Annie está no celeiro, ela vê a van branca estacionada do lado de fora, perto da estrada. Ela grita para que a van vá embora, mas o veículo permanece ali por um momento antes de partir, deixando-a assustada e inquieta. Embora a van tenha ido embora, Annie ainda se sentia inquieta. Ela tentou contar para sua mãe, mas Helen e Margaret estavam no meio de uma discussão. Elas a ignoraram e Margaret a acusou de inventar histórias para chamar atenção, sem saber do verdadeiro perigo que Annie estava correndo. No dia seguinte, na escola, Mark se aproximou de Annie, já sabendo o nome dela. Ele também gostava dela, e os dois rapidamente se tornaram amigos, pois compartilhavam interesses semelhantes. Depois da escola, enquanto Annie e Patty caminhavam para casa, a van branca apareceu novamente, seguindo-as. Annie contou a Patty que o homem a estava perseguindo há dias. Assustadas, elas se apressaram para ir embora e Patty jogou uma pedra na van, que finalmente foi embora. Quando Annie chegou em casa, viu a van branca estacionada do lado de fora. O pânico tomou conta dela quando um homem saiu do veículo, mas ele acabou sendo apenas um trabalhador de manutenção inofensivo, o que trouxe um breve alívio para Annie.
Mais tarde, Annie soube que seu avô havia dado a Margaret uma linha telefônica própria, fazendo com que Annie se sentisse ofuscada e ignorada mais uma vez. Seu irmão, Daniel, pediu para ela ensiná-lo a atirar e, embora não estivesse com vontade, ela concordou. A história faz uma breve retomada, mostrando que a cada ano, o homem da van branca fazia uma nova vítima, sempre guardando algo que pertencia a ela. Naquela noite, Annie sentou-se em seu quarto, praticando como beijar, pensando em Mark. Mas quando olhou para fora, viu um homem fumando perto de sua janela. Paralisada de medo, ela não contou nada à família. Ela sabia que, de qualquer forma, eles não acreditariam nela. Então Daniel gritou, dizendo que o pai deles tinha chegado em casa, mas Annie o impediu. Ela temia que não fosse realmente ele. Por sorte, era Richard, e Annie, ainda abalada, o abraçou com força. No dia seguinte, os pais de Annie saíram, deixando as crianças sozinhas. Logo depois, Margaret saiu escondida para encontrar o namorado, então só Annie e Daniel ficaram em casa. Enquanto estava do lado de fora, Daniel notou a van branca estacionada nas proximidades. Parecia suspeita, e quando ele contou para Annie, ela entrou em pânico e mandou ele entrar. Os dois estavam assustados. Tentando parecer corajoso, Daniel pegou sua arma de chumbinho para avisar ao motorista que sua irmã não estava sozinha. Annie apontou sua espingarda de ar e depois de um momento a van finalmente foi embora. Apavorados, os irmãos decidiram fazer guarda com suas armas até que os pais voltassem. Quando Richard e Helen voltaram para casa, ficaram chocados ao ver os filhos tão assustados. Annie e Daniel explicaram tudo o que havia acontecido. Um pouco antes, Margaret também havia chegado, mas quando perguntaram o que tinha acontecido, ela disse que não sabia porque não estava em casa. Todos presumiram que Annie estava apenas inventando histórias, acreditando que ela tinha deixado o medo tomar conta de sua mente. Seus pais não confiaram na versão dela dos acontecimentos, o que magoou profundamente Annie, ao perceber que não acreditavam nela. Como Margaret havia saído de casa sem permissão, Richard impôs restrições a ela como punição. Então o filme avança para 1974, mostrando o mesmo predador sequestrando outra garota, revelando que seu pai o ajudava o tempo todo. Enquanto isso, Annie se torna quieta e distante, vivendo constantemente com medo e dúvida, sem saber como fazer alguém acreditar que a ameaça era real. Naquela noite, enquanto Annie estava em seu quarto, ela viu um homem fumando do lado de fora, olhando diretamente para a janela dela. Apavorada, ela correu para contar ao pai que havia alguém do lado de fora. Richard pegou sua arma e saiu para verificar. Momentos depois, a família ouviu um tiro, fazendo todos entrarem em pânico. Quando voltou, Richard disse a eles que era apenas um animal e que não tinha visto ninguém. A partir de então, Annie ficou extremamente cautelosa, checando constantemente as trancas e vivendo com medo da van branca. Certa noite, Annie e Patty foram ao cinema com Margaret, mas Margaret foi secretamente encontrar o namorado, deixando as meninas no carro. Enquanto esperavam, Annie conheceu Mark e seus amigos, que as convidaram para uma festa de Halloween. Patty ficou empolgada para ir, mas Annie hesitou, com medo de que a van pudesse segui-la até lá. Patty a convenceu de que não podia viver com medo para sempre, então Annie concordou. Antes de sair, Margaret ajudou Annie a se arrumar e logo depois Annie e Patty foram a cavalo para a festa. Mark tentou conversar com Annie, mas Patty lembrou que elas precisavam voltar para casa antes de escurecer. Enquanto voltavam, a van branca apareceu novamente, seguindo-as. Assustadas, as meninas tentaram fugir, mas acabaram se separando. Patty pegou outro caminho, enquanto Annie acabou ficando sozinha. A van a perseguiu e depois de um tempo, Annie caiu do cavalo. Ferida e em pânico, ela começou a correr a pé, escondendo-se em uma vala enquanto o homem a procurava. Ele chegou perigosamente perto, mas Annie conseguiu rastejar para debaixo da van, escondendo-se até que ele desistisse e fosse embora.
Sua mão estava machucada, então ela a enfaixou e começou a voltar para casa. Enquanto isso, Patty tentou ligar para Margaret, mas ela não atendeu porque estava ao telefone com o namorado. Sem sucesso, Patty imediatamente chamou a polícia. Quando Annie finalmente chegou em casa, ela levou seu cavalo para o celeiro apenas para ver a van branca estacionada nas proximidades. O assassino já estava lá esperando. Antes que ela pudesse reagir, ele a atacou, estrangulando-a até que perdesse a consciência. Depois, amarrou suas mãos e pés. Quando Annie foi lentamente recobrando a consciência, ela rolou no chão, assustando seu cavalo, que deu um coice no assassino, deixando-o desacordado por um momento. Aproveitando a oportunidade, Annie conseguiu desamarrar os pés, mas antes que pudesse soltar as mãos, o assassino acordou. Ela correu em direção à casa, mas ele a alcançou e a estrangulou novamente até que desmaiasse. Quando abriu os olhos, Annie estava dentro da van dele. Vendo uma chance, ela o atacou, fazendo com que a van perdesse o controle e batesse. Annie caiu do veículo e imediatamente correu para casa, gritando por Margaret. Mas, por causa da música alta, Margaret não conseguiu ouvi-la. Antes que o homem pudesse agarrá-la novamente, Margaret finalmente ouviu os gritos de Annie. Quando abriu a porta, viu sua irmã apavorada e o assassino parado bem na frente. Horrorizada, Margaret puxou Annie rapidamente para dentro e elas trancaram a porta, subindo correndo as escadas. O telefone estava em outro cômodo, então elas não conseguiram pedir ajuda. Enquanto isso, o assassino já havia entrado na casa. Antes que ele conseguisse arrombar o quarto delas, as irmãs tentaram escapar pela janela. O assassino agarrou a perna de Annie, mas ela conseguiu se soltar e pular. Do lado de fora, ela viu a van e decidiu usá-la. As duas irmãs entraram, tentando fugir dirigindo, mas o assassino foi atrás delas. Em pânico, Annie lutava para controlar a van até que finalmente virou e bateu no agressor com o próprio veículo dele. Nesse momento, a polícia chegou e resgatou as duas irmãs. Descobriu-se que Patty havia chamado a polícia, pois ela mesma tinha escapado por pouco do mesmo homem na van branca mais cedo naquela noite. Quando os policiais chegaram ao local, o assassino já havia desaparecido, deixando apenas a van para trás. Um mês depois, vemos Annie totalmente recuperada e passando um tempo com Mark. Ela tenta seguir em frente, tratando tudo o que aconteceu como um pesadelo que quer esquecer, focando em sua nova vida. Na cena final, um homem não identificado, cujo rosto nunca é mostrado, é visto comprando a mesma van branca, sugerindo fortemente que é o mesmo assassino ainda à solta. Depois disso, o filme mostra que, no final dos anos 1970, houve vários casos reais em que pessoas relataram ter visto uma van branca antes de várias meninas desaparecerem. E mais tarde, seus restos mortais foram encontrados. E assim, o filme chega ao fim.